papel do Estado, Ciro, para fechar, assim, hoje discute a privatização dos Correios, a primeira etapa já passou no Congresso, foi aprovada a capitalização da Eletrobras. Tu tens tido uma postura crítica em relação a esse processo, né? Quer dizer, mas, digamos assim, vários governos, Temer, Fernando Henrique lá atrás, Lula em parte, mas lá no início só, foram nessa linha. Por que isso, Ciro? Isso é uma, digamos assim, uma oposição mais ideológica, tua, mais conceitual, algo mais pragmático? Como é que explica isso? Ideológico é o que não é. Eu procuro compreender as coisas com o mínimo de inteligência e de examinar as coisas conforme a conveniência do povo brasileiro. Então, repare uma coisa. O Brasil está indo bem? Eu acabei de dizer, nós temos a pior década em 120 anos. Nós que crescemos a 6,7% ao ano, meio século, passamos a crescer com esta modelagem dos anos 80 para cá de 2,5%, 2,6% ao ano. O Fernando Henrique pegou o Brasil com 38% de dívida pública e carga tributária de 27% ao ano. Eu era ministro da Fazenda. Fernando Henrique explodiu essa dívida para 78% do PIB e aumentou a carga tributária para 32,5% do PIB, desmobilizando 100 bilhões de dólares. Por que eu então sou contra? Porque no meu caso, pessoal, familiar, tudo que eu vendo é o que eu não tenho mais. Sim, não é uma questão de inteligência. Tudo que eu vendo é o que eu não tenho mais. E se eu vendo patrimônio para pagar gasto corrente, eu estou vendendo a geladeira para pagar o meu desequilíbrio do mês. Então, eles estão liquidando o Brasil. Nós estamos ficando com um passivo sem retaguarda. Isto é a primeira razão. A segunda razão é que nós não temos um projeto que defina estrategicamente qual é o papel do capital nacional, cuja contabilidade é em real, do papel estrangeiro, cuja contabilidade é em dólar e, portanto, estressa o balanço de pagamentos, que quando é estressado, desvaloriza a nossa moeda, que quando a moeda desvaloriza, vai para o preço das coisas, isso papoca a inflação, e nós atiramos na inflação, que é de custo, puxada pela taxa de câmbio, pão é trigo e trigo é dólar. Então, se o dólar sobe, o trigo sobe, o pão sobe. 80% dos remédios são importados em dólar, então o remédio sobe. Combustível agora é dolarizaram criminosamente, sem nenhuma razão para isso. Então, veja, sem um planejamento, é muito imprudente você desmobilizar patrimônio, se fosse decente. Mas o que eles estão fazendo, Fernando, é um assalto patrimonialista ao patrimônio brasileiro. Que eu posso, por exemplo, usar a Eletrobras para pulverizar o seu capital de maneira, por exemplo, a resolver passivos previdenciários de servidor público. E eu não perco para o estrangeiro, nem perco para o capitalista privado, especulador, uma empresa que vai dizer da vida ou da morte do meu regime de águas. Tá doido, rapaz, eu sou nordestino. Aí, de repente, a água de Fortaleza que vem agora da conexão com São Francisco, eu vou ter que decidir com um empresário em Xangai. Qual é o país do mundo que faz isso? Nenhum país do mundo faz isso. Entregar o seu regime de água, a sua base hidráulica, a hierarquia de usos absolutamente delicado, está aí. Agora é o Sudeste e o Sul que vão ver, que estão vendo a seca acontecer. Aí, telefonia. Minha opinião foi a favor. Por que não privatizar a telefonia? Ninguém conseguiu me dizer que não privatizasse. Qual é a minha questão? É que o marco regulatório dessa privatização não funcionou. Nós produzimos um oligopólio privado que está impondo ao povo brasileiro a maior tarifa do mundo, uma das maiores tarifas do mundo. E as agências que foram montadas para blindar da política viraram, salvo exceções, antro de ladroeira e propina. Compreende o que eu estou falando? Então, veja, nós vamos entregar Urucum para uma empresa privada, estrangeira, e dali sai o gás que movimenta a energia de Manaus, de onde sai 8% da produção industrial brasileira. Se esse cara tiver essa faculdade, ele pode pegar esse gás, invasar e vender para Trinidade e Tobago, que tem um hub de venda. Cadê o projeto? Aí vamos discutir o que é privatiza, o que é que não privatiza. Não tem projeto. É só dar mão para a boca. Repare uma coisa. Você pode ser a favor, eu contra, o Mito mais ou menos, e ele completamente contra. Mas vamos reparar os quatro uma coisa. Faz 50 anos que ninguém constrói nada no Brasil e só vendem. Não tá errado isso, não. Faz 50 anos que não se faz. Agora vamos lá. Você sabia que o Paulo Guedes criou uma estatal? Criou uma estatal, Paulo Guedes / Bolsonaro, privatista, liberal, radical e tal. Sabe qual é a estatal que foi criada, brasileiro? Pegaram todos os aeroportos rentáveis do Brasil e entregaram para a iniciativa privada. Gol de placa. Nada contra. Por exemplo, o aeroporto de Fortaleza está uma lindeza. Só que os militares, quando montaram a Infraero, montaram um esquema, compreendendo o Brasil, subsídio cruzado.
eu cobro em Guarulhos uma tarifa um pouquinho maior para financiar o aeroporto de Macapá, que é deficitário, de Petrolina, que é deficitário, de eventual Caxias do Sul, que é deficitário. O que eles fizeram? Entregaram todos os rentáveis para a iniciativa privada e criaram um estatal para administrar com dinheiro do povo, que vai rivalizar com saúde, com educação, né, os aeroportos deficitários do Brasil. Pegaram a Dutra, que é a BR-116, nasce em Fortaleza e termina no Rio Grande, no porto lá embaixo. Pois bem, quando une Rio a São Paulo, é o maior tráfego do Brasil. Privatiza, zero legal, problema, nenhum problema, zero. Qual é o problema? Privatizar. O problema é que Cabrobró, Salgueiro, está sem dinheiro para manutenção. Agora o Correio. 20 mil pessoas é a esmagadora maioria dos municípios brasileiros. Todo município abaixo de 20 mil habitantes é inviável, sob o ponto de vista de encomendas e serviços postais. Por isso que nós demos status constitucional ao Correio. Aí agora vão vender os Correios. Aí acaba o subsídio cruzado, o general Mourão, que é outro desses aí, nós estamos entregues, quando é honrado, parece o caso do general Mourão, é idiota. É um jumento de carga e tal. Ele diz, não, nós vamos criar um estatal. Ele está dizendo na cara do freguês. Vão vender o Correio rentável, que está explodindo de lucro porque se adaptou para o e-commerce. Quando você faz uma encomenda na FedEx, nos Estados Unidos, quem entrega aqui é o Correio do Brasil. Por quê? Porque levou 300 anos para montar uma capilaridade que ninguém vai conseguir fazer. Ninguém. Aí o que é que acontece? Lá em Ariquemes, em Rondônia, ninguém vai mais receber encomenda a não ser por R$1.000. Mas Santana do Livramento também, lá no Rio Grande do Sul. Sabe? Montes Claros também, lá no interior de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha e Mucuri. São os loucos. Então vamos privatizar? Vamos, mas a serviço de qual estratégia? Ô Ciro, eu queria dizer que, obviamente,